Olá, que Deus abençoe sua vida. Nós vamos estudar um pouquinho a palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 22. Nesse final de semana nós falamos sobre o tempo dos fins, né? Os tempos do fim. E um dos sinais que Jesus enfatizou está em Mateus 24:14, que diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E nós ressaltamos sobre esse evangelho. O que é esse evangelho do reino? Que Jesus vem falando se é um reino, tem um rei. E o último sermão profético de Jesus, ele fez um pouquinho antes de falar sobre os acontecimentos do tempo do fim. Ele falou em Mateus capítulo 22, e eu quero meditar um pouquinho com você sobre esse texto. Mateus 22, você pode abrir a sua Bíblia aí para estudar junto comigo. Mateus 22, eu vou ler aqui. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Vou dar uma paradinha. Jesus, ele ensinava por parábolas. O que é isso? Contando uma história onde tinha verdades. Você não tem, a parábola não é um enigma que você não possa entender. Aquilo que está dizendo está bem claro. Ele está dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Deus é o nosso Pai, ele é rei. Tá? Ele é o rei que vai estabelecer o seu reino, assim como desde o princípio, quando ele criou os céus e a terra, quem governava era Deus. O governo estava nas mãos dele, ele havia delegado para o homem estar juntamente com ele. Mas você sabe tudo o que aconteceu, né? Mas nós vamos falar agora do fim, não vamos falar o que aconteceu. Veja só, versículo 3. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Veja só, esse rei preparou um casamento para o filho dele e chamou os convidados para participarem deste casamento. Só que, será que eles aceitaram? No versículo 5 diz assim: Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Aqui, quero dar uma paradinha aí no versículo 8. Você veja só. Deus, ele tem chamado os homens: venha participar do meu reino, venha participar da minha festa, eu estou preparando uma festa para o meu filho. Mas infelizmente, muitos têm negado, não querem atender o chamado do rei, não querem atender o convite dele. E nós vemos isso que tem acontecido desde que Deus tem estabelecido o seu reino através de novo fazer uma aliança com o ser humano, desde que Deus estabeleceu Israel, Deus enviou os seus profetas para falar, só que infelizmente muitos perseguiram os profetas, muitos mataram aqueles que foram chamados por Deus. E Deus tem falado assim: esses convidados não foram dignos. Eu espero que quando você receber o convite de Deus, não recuse o chamado dele. Que você não seja como estas pessoas que não foram dignas de ser convidadas. Mas veja só, quando o rei viu que aqueles que ele tinha chamado recusaram, ele disse para os servos dele, vamos ler aqui no versículo 9,
do capítulo 22 de Mateus. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quanto encontrardes. A quantos encontrardes. Vão, convidem qualquer um, já que aqueles que eu escolhi, eles não quiseram, convidem a qualquer um. E saindo aqueles servos, versículo 10, pelas estradas reuniram todos os que encontraram, maus e bons. A sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais. O que seria isso? Veja só, o rei manda convidar a todos. A Bíblia diz assim que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quando Jesus veio morrer no nosso lugar, ele deu a oportunidade para todos nós podermos voltar para a presença do Pai, podermos vir participar desse reino. Tanto que Jesus, uma das pregações que Jesus fazia era: arrependei-vos, o reino de Deus está próximo, venham para o meu reino, venham para o meu reino. Muitos recusaram, mas teve aqueles que deram ouvidos. Só que na parábola que Jesus faz do dia do casamento, o dia que nós de fato vamos participar desta festa de casamento, você sabe que você não pode ir no casamento de qualquer forma. Quando alguém vai se casar, como você faz? Se você é convidado para ser o padrinho, ou você talvez é parente dos noivos, né? Você prepara a tua melhor roupa, você se prepara de uma forma elegante para poder participar da festa. Para participar da festa de casamento do Filho de Deus, do Filho do Rei, você não pode entrar de qualquer forma. A Bíblia diz, Jesus disse aqui, olha lá, que de repente viram um homem que não tinha a roupa adequada. E ele diz assim, versículo 12, amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Agora eu pergunto para você, o que simbolizam essas vestes nupciais para poder participar do casamento do filho do rei? Vamos lá para Apocalipse? Apocalipse, capítulo 19. Você vai ler comigo aqui, versículos 7 e 8. Diz assim, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Como é que eu faço essa roupa? Como eu me preparo para participar desta festa que o rei está preparando e que a gente sabe que este dia se aproxima? Vamos também para 1 Coríntios capítulo 6 para você entender como são esses atos de justiça. O apóstolo Paulo escreveu para nós. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 11, ele diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Espera aí, não é que todos os caminhos levam a Deus, não. Ele disse aqui, por acaso vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Veja,
a nossa forma de viver, a nossa atitude, a forma como nós vivemos, são a forma como nós nos vestimos. Quando você pratica a justiça de Deus, pratica a palavra de Deus, é a forma como você está se vestindo e se preparando para este dia. E agora, como eu faço, pastora? A minha vida, eu não estou praticando a justiça. Como você pode fazer? Primeiro, se arrepender, tá? Dizer, Senhor, me perdoa, eu não tenho me vestido adequadamente, eu não tenho vivido adequadamente, praticando a tua palavra. Você vai orar, eu vou orar com você, tá? Você pode dizer, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me perdoe. Eu reconheço que eu não tenho vivido em obediência à tua palavra e à tua vontade. Perdoa-me, me dá sabedoria para poder entender a tua palavra e que o teu Espírito Santo me encha com a tua presença. Eu recebo o teu perdão e eu quero andar em obediência e me preparar para este dia que está chegando. Prepare-se para se encontrar com Deus. Você não vai entrar de qualquer forma nesta festa de casamento. Deus ama você e que esta palavra possa penetrar no seu coração e você caminhar e um dia juntos estarmos lá celebrando na grande festa do Rei. Que Deus te abençoe.